Veja no ICL Notícias, segunda edição. Inimigos à vista? A BIM aponta ações coordenadas e comportamento de Milei e Trump vira alerta no governo. Lula busca repetir frente ampla e fecha palanque em quase todos os estados. PT terá 12 candidatos próprios e 14 alianças. Nas mãos de Cássio Nunes. Defesa de Flávio nega propaganda antecipada e compara o uso de IA com campanhas passadas de Lula. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais, terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Hoje, nessa bancada, Rodrigo Viana comigo. Boa tarde, querido. Tudo bom, Gabi? A gente está fazendo esse rodízio, né? O Chico Sá um dia vai de manhã, outro dia eu, e aí a gente vai trocando aqui. Mas você que não muda, você é a nossa cara principal aqui do N2. Eu tô aqui firme e forte, aí, mas sempre na companhia de vocês Tamo também. junto. Rodrigo, um prazer estar junto com vocês. E enquanto o Chico Sá fez essa troca no N1, né? Amanhã você vai estar junto com a gente, ou então vai ser o Chico, mas sempre tem alguém da bancada do N2 junto com a gente. E vamos para o nosso primeiro destaque desse programa? Bora andar. Bom, a gente não tem precedente na nossa história de um presidente de um outro país que vem ao Brasil para distribuir ofensa às nossas instituições, ao presidente, ao ministro do Supremo. Esse é um alerta do nosso Itamaraty, que eu estou trazendo aqui sobre as falas do Javier Milei no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. O Milei funciona nesse momento como uma linha auxiliar do Donald Trump, né, do governo Trump, que tem dado sinais fortíssimos sobre as interferências nas nossas eleições aqui no Brasil, e essa é uma estratégia política coordenada. O Flávio Bolsonaro já tinha preparado o terreno, atacando as nossas urnas eletrônicas na semana passada. O próprio Trump fez isso lá nos Estados Unidos. E a gente tem um avanço da extrema-direita importante aqui na América Latina nos últimos anos. Então, ficar de olho nisso. A gente pode colocar o mapa aqui na tela para ilustrar. Mais vitória recente do Abelardo de La Espriella, na Colômbia, o José Antônio Cast, no Chile. O que o Trump está tentando fazer é pegar essa parte que está em branco ainda no mapa, né? O Brasil, tem o Uruguai também, outros países, né, que a gente pode citar também, Guiana, Suriname, enfim. Mas é isso que o Trump quer. Ele quer um representante, mais um representante de peso aqui na nossa região da América Latina. Só que isso pode gerar um efeito rebote. Essa é a minha proposta aqui, gente, nesse radar. Tem um conceito da ciência política que a gente pode traduzir como o efeito de se reunir em torno da bandeira. É um termo em inglês do John Miller, de 1970, que é quando você gera um sentimento de união nacional, um sentimento patriótico, né? Por uma interferência externa que gera isso. Então, as pessoas, elas se unem e apoiam um governo que está sendo atacado. No caso, o Brasil, no caso, o presidente Lula. E se a gente for além do Brasil, muito rapidamente, no ano passado, esse efeito Trump enfraqueceu candidatos alinhados a ele na extrema-direita. Aí a manchete na tela. A gente já viu esse filme na Austrália, a gente viu esse filme no Canadá, e ainda é cedo, essa situação é absolutamente grave, eu não estou menosprezando isso, muito pelo contrário, estou trazendo esse alerta, só que esses ataques podem sim ter um efeito rebote, ele pode funcionar como um cabo eleitoral do presidente Lula. E aí, Rodrigo, para a gente trazer essa conversa aqui para a nossa mesa, né? O governo Trump saiu agora, decidiu prorrogar o estado de emergência contra o Brasil. Olha aí mais um sinal, que foi decretado há um ano, então em 2025, dizendo que essa é uma resposta ao STF, falando em censura e citando Jair Bolsonaro também como justificativa. Então, eu achei muito boa essa reflexão que você trouxe, Gabi. Todo dia a gente vai trazer aqui, né, cada um dos apresentadores, um destaque, uma reflexão mesmo, mas sempre vinculada com o noticiário. Para que lado será que vai o Brasil?
Será que o Brasil vai se render à extrema-direita, como aconteceu nessa onda muito forte na América do Sul? E aí você trouxe o mapa muito bem colocado, em que a gente já tinha Milei na Argentina, o Cast no Chile, agora o Spriella na Colômbia, entre outros. Então você repara que na América do Sul, com instituições talvez mais frágeis, o avanço do Trump e a ameaça na linha ou se rendem ou eu passo o trator em cima de vocês. Na América do Sul, por enquanto, está dando certo. Mas há países no mundo, e você citou 2 países importantíssimos, Austrália e Canadá, onde os candidatos da direita eram favoritos e quando o Trump entrou e deixou claro que ele queria a vitória da extrema-direita no Canadá e na Austrália, isso favoreceu os partidos fortes, com instituições mais fortes. Na Austrália é um partido trabalhista tradicional. E no caso do Canadá nem é um partido de esquerda, é um partido liberal, de centro, mas que colocou a questão ali, opa, aqui na nossa casa tomamos conta nós, na minha casa cuido eu. Vai valer o que na eleição brasileira? Austrália e Canadá, em que houve a reversão de expectativas e o apoio do Trump foi um tiro pela culatra, ou vai valer o efeito Chile, o efeito Colômbia, onde um certo medo até, a população talvez fragilizada, vê a potência do norte e fala, acho que nós não temos nem como enfrentar isso, melhor votar no candidato que já está vindo, é uma onda mesmo, etc. São dois cenários possíveis. São 2 cenários possíveis, Gabi, só para ajudar mesmo nessa sua reflexão, e a gente não tem resposta completa, mas eu tendo a acreditar que o Brasil, pela construção, o Lula não é um representante do Lula. O Lula, muita gente diz, é um líder carismático, mas tem uma construção política de 40 anos em torno do Lula. Tem Posso reforçar político. Isso, claro. Rodrigo? Tem pesquisa já mostrando que aqui no Brasil 52% dos que respondem à pesquisa, né, eles já identificam o tarifaço como uma tentativa do Trump ajudar o Flávio Bolsonaro. Então existe essa percepção na população, eu acho que é mais um sinal que esse efeito pode realmente ser rebote aqui no Brasil. Pode gerar um sentimento patriótico, né? Você deixa a disputa política, vamos dizer assim, de lado e você se une no entorno a essa resistência desse ataque. Sim, porque outro dia a gente comentava aqui com o professor Trevisan e eu percebo isso assim empiricamente, mas ele disse que há pesquisas na universidade também e há essa pesquisa que você citou aí, que é uma pesquisa de opinião. O Brasil tem um nacionalismo aqui no Brasil que é um nacionalismo meio discreto, meio moderado. A gente não é daquele nacionalismo também de que nós somos melhor que todo mundo, não. Mas assim, tem um certo orgulho. A gente fala mal do Brasil, critica, mas se vem um sujeito de fora querer mandar demais, aí também não. É que nem a casa da gente, né? Você pode ter problemas em casa com alguém da família e tal, mas poxa, aí vem o vizinho e quer meter o bedelho na sua casa? Aí não. Eu acho que é um nacionalismo até simples, assim. Não é uma coisa de refutar totalmente os Estados Unidos. Ninguém é contra a cultura, totalmente contra a cultura dos Estados Unidos e tal. Mas assim, calma lá, não exagerem. E isso eu acho que vai ter, e já está tendo o efeito rebote. O ano passado, naquele primeiro tarifaço, quando o Lula botou o bonezinho azul e falou o Brasil e dos brasileiros, ali ele virou a popularidade. Então é um sinal. Eu acho que sim, que a tendência é esse ataque que veio do Milei, esse ataque que vem pelo Trump, ajudar o Lula, e o Lula é muito competente nisso, a fazer um discurso. É claro que vai ter um bloco de direita que apoia, acha que o Milei está certo e tudo, que vale qualquer coisa para derrotar o PT, mas um eleitor assim do meio do caminho tende a ficar mais com o Lula do que com o Flávio Bolsonaro, com esse discurso absurdo que o Milei veio fazer aqui. Essa é a minha aposta também, Rodrigo. Sabe quem eu vou chamar aqui no estúdio hoje? Vambora. Cristina Serra. Olha que presença luxuosa. Cris, que já esteve no N1 hoje e que agora vai ocupar essa discussão aqui. Bem. Ainda continuando esse Gabi, assunto do nosso radar. tudo bem? Tudo bem, querida? Peraí, deixa eu só puxar aqui. A gente vai se ajustando aqui enquanto a Cris senta aqui com a gente. Porque aqui é tudo ao vivo mesmo. É tudo ao vivo. Peraí, deixa eu sentar, não cair, não cair. Deu tudo certo. Tudo certo. Boa noite para você, Cris. Que bom vocês. ter você na nossa mesa. A gente falava, né, desse assunto no nosso radar e tem uma reportagem do Kleber Lourenço no site do ICL Notícias que traz um outro destaque importante, que a ABIN já vinha fazendo alerta sobre o comportamento do Javier Milei e do Trump em relação ao Brasil. Então, segundo os servidores da Agência Brasileira de Inteligência, os episódios do último final de semana, as falas, eles não devem ser analisados de forma ali, isolada, né? São parte de um contexto geopolítico, então, mais amplo.
tudo isso, em que governos estrangeiros, as declarações públicas, tem campanhas de influência, está tudo muito bem amarrado, né? E podem ser utilizados para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, pressionar politicamente as nossas instituições, que são as instituições responsáveis por conduzir as eleições. Então, é isso, né, Cris? Todo o terreno está sendo realmente armado pela extrema-direita para colocar em dúvida o nosso processo eleitoral. Eu vejo isso claramente. Inclusive, nessa matéria do Kleber, ele fala, esse é um aspecto, as manifestações de presidentes de outros países, líderes da extrema-direita mundial, como foi o caso da presença na convenção do Flávio, do Milei e do Netanyahu, são parte desse assédio, né, no processo eleitoral brasileiro. Mas acho que a ABIN tem um outro papel ainda nessa história, que é monitorar, por exemplo, movimentos mesmo de sabotagem das nossas eleições. Por exemplo, como a gente teve em 2022, vocês lembram isso muito bem, quando a Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou montar aquela operação para dificultar a movimentação de eleitores na região Nordeste. Claro, hoje a Polícia Rodoviária Federal não vai fazer isso, mas a sabotagem, a dificuldade, né, você criar dificuldades para eleitores votarem, pode acontecer de várias maneiras. Uma outra coisa, né, um movimento, uma grande manifestação de protesto, algo como foi o 8 de janeiro. Evidentemente, não com o mesmo alcance, com a mesma força, porque o contexto hoje é outro, mas eu estou falando de iniciativas aqui e ali de sabotagem que podem se somar. Essa é uma eleição, gente, eu acho que a gente não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Fundamental para a extrema-direita e para, sobretudo, os Estados Unidos. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que eles vão jogar pesadíssimo aqui e vão lançar mão de todo um arsenal de estratagemas, de sabotagens, enfim. A CIA é mestre nisso, né? Historicamente, a CIA atua nesse sentido. Então, acho que a ABIN tem que botar o olho nesse tipo de operação e, sobretudo, quando estiver muito perto das eleições, né, que é quando a extrema-direita prepara, sobretudo, aquelas estratégias no ambiente digital, aquela enxurrada de informações, de fake news, e certamente agora com a inteligência artificial. Isso vai ter isso vai ser usado, né, acho que de uma forma muito maior do que foi usado até então. Rodrigo, para a gente continuar nesse assunto, eu queria trazer um pouco de como é que está a percepção dentro da campanha do Flávio sobre essa postura, sobre os xingamentos do Milei, né? Os aliados do Flávio, eles estão divergindo, assim, isso também não é consenso. Se tem ganho eleitoral, a presença do Milei ou não na convenção. Tem uma apuração aqui do Valdo Cruz, que a gente coloca na tela. A ala mais ideológica, o que ela diz? Ela comemora, na verdade, né? Tem um discurso bastante inflamado do Milei, então eles acreditam que atacar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso mobiliza essa base da extrema-direita, né? Essa base, enfim, que é bastante ideológica. E os mais moderados, se é que dá para falar isso dentro do bolsonarismo, mas os mais moderados dentro desse grupo de extrema-direita, eles estão dizendo que essa estratégia pode afastar os eleitores independentes, que é aquele eleitor que o Flávio Bolsonaro estava tentando conquistar. E eu até não sei mais se o Flávio Bolsonaro está apostando nesses eleitores. Na semana passada a gente falou, ele resolveu radicalizar, atacou nas eletrônicas e tal. Mas a preocupação é essa. O Flávio, que estava construindo essa imagem de mais moderado, para parte dos aliados dele, ficou bastante enfraquecida depois da convenção e acho que mais ainda, soma com a história das urnas, né? Exatamente. Eu vejo o que aconteceu no sábado com a presença do Milei. É claro que não foi de improviso. Aquilo, o Flávio Bolsonaro sabia o que o Milei ia fazer e ele veio para isso, para fazer essa agitação. Faz parte da mesma operação, atacar as urnas, trazer o Milei para tentar insuflar essa base do bolsonarismo raiz, a turma que vai para a porta de quartel, que faz 8 de janeiro e tal, que está meio de crista baixa, por vários motivos. Porque teve o escândalo do Dark Horse, porque eles veem que é um candidato mais fraco, que não empolga como o Jair Bolsonaro. Então, precisa insuflar essa base. Bom, se tem alguém que é moderado na campanha do Flávio, eu não sei. Talvez o presidente do partido, o Valdemar, é da direita mais assim, de fazer negócio do que bolsonarista. O Valdemar não é moderado, o Valdemar é um homem prático. É um homem prático nesse sentido, Mas
Havia, então, um projeto de construir o Flávio moderado, que que não existe, porque, né, mas para tentar atrair o voto desse meio do caminho dos independentes. Isso ficou pelo caminho. Eu acho que eles desistiram disso, porque ficaram com medo. O Flávio começou a derreter, a candidatura começou a naufragar, e para não haver a chance de entrar o Caiado e ocupar esse espaço, então vamos garantir pelo menos o raiz, o voto que são os 30%, 40%, que ainda que o Flávio perca a eleição, ele sai, a família Bolsonaro sai dona desse manancial de votos da extrema-direita. Né? Acho que é por aí. Ele tem esses 30% garantidos, mas eu acho que a gente não pode deixar de contar também, Rodrigo, assim, eu não sei se ele jogou a toalha com relação aos independentes, porque a gente não pode esquecer de um componente no Brasil. Há um antipetismo muito tem forte, razão. né, que se manifesta, ele se manifesta precisamente nas eleições, né, em que o PT concorre. Então, eu acho que esse eleitor antipetista, eu acho que ainda está na mira do Flávio Bolsonaro, com certeza. Queria fazer só uma observação, foi ótimo que você falou assim, a ala ideológica, porque o comentário, né, do Valdo Cruz, ele separa, como se fosse possível, né, bolsonaristas, moderados e extremistas. Gente, a gente precisa desmontar essa ficção do bolsonarismo moderado. Isso não existe, né? Isso é uma invenção, né, enfim, de um jornalismo, digamos assim, excessivamente tolerante com a direita extremista, com a extrema-direita, né, no campo político brasileiro. Por fim, eu não quero deixar de mencionar, eu acho que é um aspecto fundamental de todas essas estratégias, né, que a extrema-direita pode e vai usar seguramente na eleição no Brasil. Eu acho que a principal delas é semear a dúvida sobre o sistema eleitoral e sobre a segurança do sistema das urnas, né, da nossa urna eletrônica, porque isso a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, o Jair Bolsonaro fazia isso, fez durante... Até quando ele se elegeu, ele botou em dúvida o resultado, porque eu devia ter ganho em primeiro turno. Quer dizer, isso é central no discurso da extrema-direita, aqui no Brasil e no mundo, né, quando eles disputam uma eleição, e isso tem sim um impacto muito grande no eleitor. Prepara, de certa forma, o ambiente para uma que eu acho que não vai acontecer, mas na cabeça deles, estou tentando raciocinar um pouco com a cabeça deles, para uma eventual tentativa de virada de mesa, caso as coisas saiam completamente do controle deles, eles percebam que vai ser uma derrota cachapante, sei lá, algo assim. Eu acho assim, dessa turma a gente tem que estar preparado para tudo. Intervenção mesmo, né, Rodrigo? Desculpa, eu só queria lembrar, assim, para somar a isso na nossa conversa, que na semana passada teve uma matéria do The Washington Post trazendo, né, contando que o Donald Trump ele tinha a intenção de enviar funcionários para questionar a integridade das nossas urnas. E aí, o governo brasileiro também, eu acho que está muito atento a isso, o nosso Itamaraty recusou esses pedidos de visto do Departamento de Estado. Então, também o Itamaraty está alerta com isso, né? O próprio governo Lula, o próprio presidente, tem se posicionado de uma maneira firme a respeito disso, né? Sim, o Itamaraty dessa vez foi rápido na reação à Argentina, convocou o embaixador brasileiro de volta, né, para Brasília, que é uma medida, olha, eu não sei, precisava até pesquisar isso, quantas vezes isso aconteceu. É uma medida muito grave, ela não é tomada toda hora. É raro, o Brasil teve essa medida com relação a Israel, se não me engano, e agora com relação ao Javier Milei, Argentina, que são dois do mesmo campo, né? O Netanyahu e o Javier Milei estavam lá na convenção do Partido Liberal. E você citou a CIA, né, Cris? O Flávio Bolsonaro, quando vai fazer o ataque às urnas, aquela em que ele convocou os embaixadores, aquele ataque em que ele repete o pai, convoca os embaixadores, ele cita um relatório da CIA. Isso que eu achei curioso. Assim, ele não fez a menor questão de disfarçar. Segundo um relatório da CIA, as urnas que usam no Brasil são semelhantes àquelas usadas na Venezuela. Aí vai para uma história lá atrás. Então, assim, ok, o Itamaraty vetar a entrada, não dá visto para esses dois que vinham para cá com essa tarefa de fazer agitação de véspera de eleição, ok, importante, mas certamente a CIA já está atuando aqui dentro, né? A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília é um ninho da CIA, entre outras coisas, né? Então, a CIA já está operando, já está ajudando.
A gente não sabe de que maneira. E também tem outra coisa, nos tempos de internet, a operação é feita à distância, não precisa tanto da presença física, né? Tinha um espião, né? Um araponga aqui. Antigamente precisava, né? Dizem, na véspera de 64, eles foram mandando gente para cá para, se precisasse, fazer o ataque, se o João Goulart resistisse. Dessa vez, talvez não precise de tanta gente, né? O ataque vem de fora, é o ataque digital e contando com os bolsonaristas que estão aqui dentro, né? Se a ordem vem lá de fora e bem organizada, via digital, ele já tem a militância aqui para operar, que é a militância extremista. Então, nós temos que estar preparados para um ataque que vem de fora, mas com uma parte da sociedade brasileira participando disso, que é gravíssimo, né? Com certeza absoluta. Se eu tiver um tempinho ainda, Gabi, claro, Cris. O Rodrigo falou de 64, eu estou lendo a biografia do Brizola, que vai ser lançada agora. Da Carla Monteiro. O livro é excepcional. Eu quero ler. E a Carla fala de como o Brizola foi espionado pela CIA durante anos e anos e anos, né? Naquela época, claro, a presença física de arapongas aqui no Brasil. Isso mudou, acho que principalmente com as ferramentas, né, da tecnologia digital, mas ainda assim eles estão em campo. Vamos lembrar muito rapidamente o caso do México, há pouco tempo, em que 2 agentes da CIA morreram num acidente de trânsito no México, e assim a Cláudia Sheinbaum ficou sabendo que tinha agentes da CIA em campo no México, fazendo lá uma operação contra cartéis e tudo mais, que obviamente qualquer operação da CIA, quando revelada, é um escândalo, porque isso é ilegal, né? Sim. Você colocar espiões em campo, enfim, num país. E para terminar, esse comentário, essa informação que você trouxe, você vê que ousadia dos Estados Unidos de mandar esses 2 cidadãos, funcionários do Departamento de Estado, que tiveram visto negado pelo Itamaraty. Fui ver a ficha dele, são 2 funcionários do Departamento de Estado com perfil ideológico, está escrito lá no perfil do cara, que luta pela liberdade no mundo, etc, etc. Luta pela liberdade da boca para fora, quer dizer, vai para outro país mesmo para causar problema, né, num cenário pré-eleitoral como esse que a gente está vivendo. A gente falou desses funcionários, né, eles são do Departamento de Estado, só para lembrar, a gente falou da ala mais ideológica do bolsonarismo, o Departamento de Estado é justamente onde está a ala mais ideológica do governo Donald Trump, tá? O Marco Rubio, que é o principal aliado da família Bolsonaro, que foi para as redes sociais para fazer ataques também contra o governo brasileiro. E que foi grosseiro, né? Falou uma grosseria especificamente contra o presidente Lula, né? Uma coisa que não se faz na relação entre os países, sendo ele, né, lá, é como se fosse, ele é o ministro das Relações Exteriores, só muda o nome, né? Você imagina o Mauro Vieira falando, né, atacando o Trump, falando uma grosseria para o Trump? Jamais, porque não é próprio dos diplomatas fazer isso. Muito ao contrário, eles existem para evitar esse tipo de situação, né? Exato. E, Rodrigo, a gente falou aqui sobre como é que a questão diplomática se coloca nesse caso do Trump, Cris, você citou agora. Na Argentina, também, assim, tenho acompanhado como é que a imprensa tratou essa história, né? Porque o Milei veio para cá, enfim... falou barbaridades ali, né? Eu não vou nem repetir o que ele disse contra Lula e também contra o Alexandre de Moraes. Achei que o Lula teve uma postura, a melhor postura possível diante disso, dizendo quem é esse cara? Porque a extrema-direita se fortalece justamente nisso, né? Para conseguir continuar perpetuando esse assunto na semana, continuar nas manchetes, enfim, aí cria uma situação. Mas a imprensa argentina tratou como, assim... a maior crise diplomática da história recente entre 2 países, né? Políticos da oposição caíram em cima também dessa história, falaram que foi uma irresponsabilidade. Então, uma repercussão muito ruim ali na Argentina também com essa fala do Trump. Sim, porque os jornais, da mesma forma que aqui no Brasil, né? Os jornais tradicionais lá, Clarín, La Nación, são jornais liberais que apoiam, em parte, o programa econômico do Milei. Mas quando o Milei parte para esse tipo de coisa, aí os jornais se tornam críticos a ele. Da mesma forma que o Estadão aqui está criticando o Flávio Bolsonaro. As manchetes e os editoriais do La Nación e do Clarín são fortes, trazem fortes críticas ao Javier Milei, né? Os jornais, e também já há uma ação proposta por advogados argentinos questionando como é que o Milei usou a estrutura da República Argentina, verdade, avião presidencial, assessores,
veio ao Brasil, não era uma visita de Estado. O que ele veio fazer aqui com estrutura presidencial? Ele nem ligou para o Lula, não ligou para... Não teve nenhum encontro assim para tratar de questões comerciais. Ele veio fazer agitação como se fosse um agente da Casa Branca. Foi esse papel público que ele se prestou com dinheiro público e tem uma ação agora questionando também. Então, o Milei, eu acho que para ele, nesse momento... Foi até bom porque ele desvia o foco dos problemas internos que ele tem, especialmente na economia. Ele está só com 30% de aprovação na Argentina e uns 60% contra ele. Então, ele faz essa agitação, fala do Brasil, agora ele está dizendo que tem uma campanha anti-argentina dos brasileiros. Ele misturou com a história de racismo na Copa, que os argentinos, uma parte, são acusados de serem racistas nos estádios, estão dizendo que os brasileiros usam isso contra os argentinos. Ele está fazendo uma confusão, é típico da extrema-direita, para tentar tirar o foco dos problemas internos lá para ele. Agora, para ele, então, eu acho que assim, momentaneamente foi até bom. Ele cria uma polêmica, que é o estilo dele, sai do debate das questões concretas lá, dos problemas dele. Agora, para o Flávio Bolsonaro, além dessa questão que a Gabi já trouxe, né, que você comentou, Cris, tá radicalizando demais e tal, mas eu acho que tem um outro problema. E isso, o Estadão no editorial de hoje toca, e eu citei isso ontem, a gente citou aqui. Gente, o Flávio se mostra muito fraco. Ele era para ser a estrela da convenção, quando você lança um candidato. A Michelle quase esqueceu dele na fala dela. A Michelle quase não falou dele. E vem a principal estrela da convenção é um argentino. E só se fala dele. Só se fala do Milei. Gente, ele, para mim, é um tiro no pé isso. Ele se mostra fraco, fora que gera um certo mal-estar de setores da direita. Até o Caiado se sentiu à vontade para atacar o que o Flávio fez na convenção. Então, eu acho que foi melhor para o Milei do que para o Flávio Bolsonaro esse episódio. Sem dúvida. Eu só quero lembrar, o Caiado, eu acho que deu uma definição muito boa para a candidatura para o Flávio Bolsonaro, candidato Kinder Ovo. Tem sempre uma surpresinha, né? Pois é. Ou matriosca, né? Que você tira, vai abre o osco, aí abre o outro. Mas no caso seriam problemas, né? Também. Mas você vai abrindo e tem outro. Eu acho que o Rodrigo trouxe duas questões. Você disse que você disse que o Milei quer ser um agente do Trump. Eu acho que é isso mesmo. Não exatamente um agente, não é assim que ele se vê, a palavra agente, mas ele, me parece claramente, né, nas atitudes dele, ele quer ser a liderança na América Latina, que é o interlocutor principal de Donald Trump. Sim, é isso. Ele veio aqui ao Brasil, participou da convenção do Flávio Bolsonaro, ele está indo para o Peru para a posse da Keiko Fujimori, ele vai para a Colômbia, em seguida ele vai para o Equador. Ele está fazendo um giro pela América Latina, que tem muito esse sentido também de se desviar de problemas locais e tentar se projetar como uma grande liderança da extrema-direita na América Latina, em contraponto também, claro, com o presidente Lula, né? Por isso ele quer o embate com Lula. Para ele é importante o embate, né? O Lula, gente, um político que tem uma história, uma construção, já está no 3º mandato, está indo para a 4ª campanha. E aí é a pergunta que o Lula faz. Quem é esse cara? Quem é Milei na fila do pão? A história política de Milei comparada com a história do Lula. O embate só interessa a ele. Se o Lula cai nessa armadilha, Milei cresce e o Lula não ganha nada com isso. Perfeito. É isso, Cris. Eu quero também chamar o pessoal que está discutindo com a gente num Papo Legal para votar na nossa enquete. A presença de Milei na convenção do PL ajuda na popularidade do Flávio? Então você vota aí as nossas opções. Está sempre engraçadinha a nossa enquete aqui, né? Então, a primeira opção é sim, o argentino é pop, não, ninguém quer votar em amigo de maluco, ou nem ajuda, nem atrapalha. Você vota aí e participa, claro, junto com a gente da discussão. Agora, o Flávio está tentando atrair esse apoio externo, colocando a soberania do nosso país em xeque, né? E o Lula tem reforçado o foco na nossa soberania e no Brasil ele está se articulando nacionalmente para vencer mais uma eleição. Então, no Radar ICL, no meu destaque desse N2, eu trago o seguinte: campanha eleitoral nacional no Brasil tem sempre que ter um discurso claro que unifique a base no país inteiro, né? Então, o Lula tem isso muito forte, os programas sociais já são a marca do Lula, a defesa da soberania nacional é algo que unifica o discurso. Mas campanha não se faz só assim, gente. Tem que ter
profissionalismo e capacidade de articulação, estado por estado. E nessa campanha tem me chamado muito a atenção a capacidade do presidente Lula de articular, claro, com a turma do PT, do governo e tal, mas articular os palanques regionais, não a partir de uma diretriz única, mas respeitando a característica de cada estado brasileiro. E aí isso pode fazer diferença lá na frente. Nós vamos começar aqui por uma notícia de hoje. Pesquisa em Pernambuco, para a gente ver os palanques como é que estão em Pernambuco. Mostrou uma virada, a pesquisa Quest de hoje. A Raquel Lira, governadora do PSD, passou à frente do João Campos. Ela vai a 45%, o João Campos fica com 39%. Você observa aí na tela, é até um X assim, né? Eles invertem de posição. Aí você diz, bom, isso é ruim para o Lula, porque o João Campos é do PSB, do Partido do Alckmin. Mais ou menos, porque o Lula, antevendo que isso poderia acontecer, já há 6 meses, e eu conversava com gente que conhece muito bem Pernambuco, inclusive o nosso Luiz Costa Pinto, e ele dizia, o Lula vai manter um pé em cada um dos palanques. Eu falei, como Lula? Mas não é o João Campos? Não, a Raquel Lira pode virar essa eleição. E o Lula fez essa articulação, colocou gente do PT na campanha da Raquel Lira, e o Lula tem 2 palanques em Pernambuco. Então ele preparou o cenário para não ficar ao lado de um candidato que pode ter dificuldades aí para se eleger, que é o João Campos. A Raquel Lira é do PSD, do Kassab, mas ela é uma mulher progressista. Ela é uma mulher de centro, para centro-esquerda, que está no PSD. O Lula tem facilidade para dialogar com as duas. Mas com os 2 palanques, né? Com a Raquel e com o João Campos. Mas se a gente olhar os palanques como um todo no Brasil, aí a gente tem um mapa aqui de como é que estão os palanques do lado do Lula, né? O PT vai ter 12 candidatos próprios, mas está fazendo muitas alianças, tem 14 alianças, né? Fazendo parte de chapas com outros candidatos na cabeça da chapa. Aí está o mapa, né? Em vermelho são os estados onde o PT está na cabeça de chapa e na cor rosa os estados onde o PT vai ficar ou com a vice ou então às vezes nem com a vice, só com um candidato ao Senado. Então, isso que eu digo, o Lula está sendo muito competente, esse é meu destaque de hoje, amarrando os palanques de maneira precisa, conforme a realidade de cada estado. Vamos passar rapidamente por 3 exemplos. Rio de Janeiro, reconhecendo que o PT é mais fraco no Rio. E aí, apoia o Eduardo Paes, que também é do PSD, e coloca a Benedita da Silva, né, como a candidata ao Senado. O Paes é favorito no Rio e pode puxar, a Cris conhece muito bem, mora lá, né, no Rio de Janeiro, o Paes é favorito e isso pode puxar o Lula num estado onde o PT perdeu as últimas eleições nacionais. Então aí também tem uma gerência muito boa do palanque e a Benedita vai para o Senado. São Paulo, aí a realidade é diferente. Candidato próprio, Haddad, mas daí, para ter chance em São Paulo, palanque amplo e tudo muito bem amarrado, Marina Silva, Simone Tebet para o Senado, o Haddad para governador, lançou a campanha no interior, porque é onde o Haddad tem que crescer mais, tudo muito bem costurado. Quer ver um outro exemplo? Rio Grande do Sul, o PT tinha candidato próprio, o PT gaúcho é muito forte e tal, o Lula mandou retirar a candidatura e mandou apoiar a Juliana Brizola, do PDT, para governadora. E deixou o Paulo Pimenta para o Senado junto com a Manuela Dávila. Então é uma gestão de palanques e isso também torna o Lula favorito na eleição. Não um favoritismo absoluto, assim, tranquilo. Mas olha, a somatória de defesa de soberania com uma boa articulação nos estados pode fazer toda a diferença numa eleição com um país tão polarizado. Gabi, é o meu destaque de hoje. Cris. Rodrigo, palanque estadual faz toda a diferença em eleição. O mapa ali que você mostrou, só Roraima que está em cinza, porque é o único que ainda não fechou o palanque. O Lula não tem palanque em Roraima. É o único estado. Você sabe que me surpreende muito a situação de Pernambuco, porque a gente vem nessa dinastia dos Campos, da família Campos, que vem desde o Arraiz, né? Eu achava o João Campos um candidato, assim, de uma certa forma, me parecia um candidato imbatível, mas o Lula percebeu na frente de todos nós, né, que podia acontecer essa situação e ficou com um pé em cada palanque, como se diz, né, aquela história, um pé em cada canoa. É curioso, nessa articulação, nessa montagem de palanques também, né, além daqueles estados que você mostrou, onde tem a chapa com o candidato do PT,
Os outros estados onde o PT apoia candidatos de outros partidos, o partido com quem o PT fez o maior número de alianças é justamente o PSD, que você mencionou, do Kassab, que você mencionou aqui o caso do Eduardo Paz, que é um palanque fortíssimo no Rio de Janeiro. Eu achei, de fato, o palanque do Rio foi muito bem montado, e é o mesmo PSD da Raquel Lira, do Omar Aziz no Amazonas. E o único palanque que me preocupa, Rodrigo, é Minas Gerais. É o Patrus Ananias, o candidato, mas eu já vi o PT em eleições anteriores com palanques mais fortes em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que está muito decisivo, estranho, né, para dizer o mínimo, porque o PL também não tem palanque organizado. O PT, estranho. O PT foi na última hora, colocou o Patrus, e o PL não tem candidato, porque o Cleitinho é o candidato da direita lá, que ninguém sabe se vai ser candidato ou não. Então, Minas é um caso à parte, realmente. E Minas é um estado decisivo. Tradicionalmente, quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição federal. É verdade. É observação importantíssima. Cris, que bom ter você aqui na nossa mesa, minha querida. Muito obrigada. Estou feliz demais. Volta mais. Obrigada, Cris, amanhã você estará no N1. N1. Amanhã de manhã estou aqui marcando presença. Estaremos de audiência. Então. Eu, pelo menos, estarei de audiência. Você, Chico Sá, muito bom pela manhã. Muito bom. Parceria com o Chico Sá. É isso aí. Obrigada, gente, minha querida. Bom jornal. Valeu, Cris. Obrigado. Até mais. Até a próxima. A gente continua por aqui, Rodrigo. Quero lembrar que, para quem não conseguiu assistir o documentário do ICL, tem a chance ainda, porque hoje, 8 horas da noite, você estava sabendo disso? A gente vai ter reprise. Reprise, né? Da estreia do nosso documentário original, que é a verdadeira história do filho 01. Então, você acompanha aqui com a gente. Na semana passada, a gente teve o lançamento. Foi um sucesso quinta-feira. Foi um sucesso, mais de 340 mil, por aí. Assistiram, e agora, para quem já assistiu, quer assistir de novo, ou então vai assistir pela primeira vez, tem o debate também, que a gente traz também, que foi com o Eduardo Moreira, a Elô Vilela e a Juliana Dalpiva, pessoas, assim, muito experientes na história, né, do clã, e que podem trazer bastidores também, claro, da nossa investigação, que é uma investigação jornalística. Experientes na história sobre, assim, elas são experientes na história, na apuração sobre o clã Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. É isso. Então, icl.com.br/reprise, não perca. A gente vai ter, então, hoje, 8 horas da noite. E agora a gente segue aqui com os nossos destaques e giro de notícias. Vamos lá. Laura Couto, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Olha só, vamos começar falando de Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar que o caso sobre a suposta calúnia de Flávio contra o presidente Lula volte para análise da PGR. O senador seria ouvido hoje pela Polícia Federal nesse processo de calúnia contra o Lula, mas o depoimento foi entregue por escrito. Os advogados de Flávio negaram o crime. O 01 passou a ser investigado pela PF depois de uma publicação nas redes sociais em que ele comentava o sequestro, a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O Flávio escreveu que Lula seria delatado e associou o presidente brasileiro a crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a terroristas. Agora, a crise internacional, Gabi. O governo argentino minimizou o conflito diplomático com o Brasil causado pelos ataques de Javier Milei ao presidente Lula durante a convenção de Flávio Bolsonaro. O porta-voz de Milei disse o seguinte, abre aspas, são diferentes ideológicas e políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o plano diplomático. Não é nossa intenção que isso afete as relações comerciais. Para finalizar aqui, ainda no noticiário internacional, a presidente eleita do Peru, a Keiko Fujimori, tomou posse hoje em uma cerimônia realizada em Lima, na capital do Peru. O evento acontece no mesmo dia em que é comemorado o aniversário da independência do país. A Keiko é de extrema-direita e é filha do ex-ditador Alberto Fujimori. O chanceler Mauro Vieira representou o Brasil na cerimônia. Devolvo para você, Gabi. Obrigada, Laura. Trazendo aqui os destaques do nosso giro de noticiário. Rodrigo, a gente falava agora há pouco, da extrema-direita ocupando esses lugares na América Latina. Hoje, justamente, a posse de Keiko Fujimori no Peru. A Laura Couto trazendo esse destaque aqui para a gente. E seguimos aqui. A gente vai falar das ironias dos sorteios nas relatorias do TSE. Vamos entender essa história? Nosso convidado é o advogado eleitoral Vitor Marques. Doutor Vitor, um prazer te receber aqui no N2. Bem-vindo. Olá, Gabi, Rodrigo, um prazer estar com vocês aqui, dialogando com o ICL. Boa noite. Um prazer te receber também. Vou trazer aqui
a explicação sobre essa história para a gente tentar entender, né? Porque o presidente da Corte Eleitoral, que é o ministro Cássio Nunes Marques, foi sorteado relator daquela ação da Federação Brasil da Esperança, né? PT, PCdoB e PV, contra o Flávio Bolsonaro e o Partido Liberal por uso de inteligência artificial. Então, eles acionaram o TSE por suspeita de propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de IA durante a convenção nacional do PL. Você está vendo as imagens aí na tela, que durante o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, essas imagens apareceram, né? Foi exibido esse vídeo, então, de inteligência artificial replicando Jair Bolsonaro, né? E ele dizia estar preso por uma decisão injusta e, em seguida, ele estava pedindo votos para o filho. Foi isso que ele disse na fala. A defesa do Flávio Bolsonaro já se pronunciou, alegando que não violou a lei eleitoral, porque o vídeo deixa claro que se trata de inteligência artificial. Eu acho fundamental a sua presença aqui, doutor Vitor, porque é algo muito novo em campanha, né? Então, de fato, é uma violação. Ele pode, mesmo que inteligência artificial é a figura do Jair Bolsonaro que está preso, né, pedindo votos para o filho. Como é que a justiça está enxergando isso, né? Porque o Código Eleitoral proíbe, né, a participação em campanha de alguém que tem os direitos políticos suspensos. Pois é. Que é o caso do Jair Bolsonaro. Então, ou bem, não é o Jair Bolsonaro, então é uma fraude, ou é o Jair Bolsonaro, e aí é alguém que não poderia fazer campanha. Queria entender, mas é algo novo realmente. Acho que temos que passar por um especialista, trazer uma luz aqui para a gente, claro. Bom, é algo novo. Nós estamos aí diante de uma situação do uso, né, da inteligência artificial, e a resolução eleitoral para esta eleição de 2026, resolução 23755, ela registra quais serão as possibilidades de uso e o que está proibido em relação ao uso da inteligência artificial. Em relação a esse vídeo que foi divulgado na convenção partidária do PL, me parece que ali há duas discussões a serem travadas no TSE. A primeira é em relação ao conteúdo. O vídeo, ele pede voto, é um pedido de campanha, é um pedido de voto antecipado, é campanha antecipada. Vale lembrar que nós ainda estamos na pré-campanha. A campanha inicia dia 16 de agosto. Então, até lá, é proibido que se faça campanha e solicite voto, faça o uso do pedido de voto de maneira explícita ou implícita, com o uso de palavras mágicas. Então, a narrativa ali que foi contada, ela aponta para um pedido de voto? Essa é a primeira dúvida que o TSE terá que responder. A segunda questão é, ali há um uso explícito de deepfake. Há uma diferença dentro da inteligência artificial de você manusear, alterar som, alterar imagem. E quando isso acontece, você precisa, é exigido pela resolução, já no contexto da campanha, que você deixe isso disponível. Então, registrar embaixo, olha, é propaganda eleitoral, aqui foi utilizado inteligência artificial, houve alteração de voz, houve alteração de imagem. É preciso que a sociedade saiba, quando se deparar com um vídeo, né, alterado por inteligência artificial, isso precisa estar registrado. Guardadas as devidas proporções, é como se, diante de um panfleto, quando a gente recebe um panfleto numa campanha eleitoral, nesse panfleto, ele tem ali as medidas autorizadas por lei, ele tem ali o CNPJ de quem imprimiu da campanha, ele tem ali a tiragem, ou seja, você está ali explicitando para a sociedade esse conteúdo e quais são as informações relevantes desse conteúdo. Agora, a deepfake, que é a criação de um conteúdo sabidamente falso, seja para apoiar uma candidatura, seja para prejudicar outra candidatura, é vedado pela resolução, pela lei eleitoral. Ali houve o uso da deepfake, mas aí vem a questão, ora, foi utilizado numa situação intrapartidária, na convenção. E será que o uso dessa deepfake dentro de uma convenção afasta essa vedação? Olha, me parece que em relação a se houve ou não houve pedido de voto, me parece que aí precisa ser analisado com mais calma, o TSE terá todas as condições para fazer essa análise. Me parece que tangencia sim o uso de palavras mágicas que podem apontar para um pedido implícito de voto.
Agora, já em relação ao uso da deepfake, que me parece a grande discussão desse tema, é que as convenções partidárias elas não estão desconectadas da sociedade. A sociedade está acompanhando, até porque é importante que os partidos tenham essa sintonia com a sociedade e possam discutir internamente os pleitos e anseios da sociedade brasileira. Então, a convenção partidária ela não ocorre dentro de uma bolha apartada da realidade. Então, me parece que se há uma proibição do uso de deepfake na campanha eleitoral, essa proibição se estende também para a convenção. Veja, outdoor é proibido o uso de outdoor nas eleições, como forma de fazer campanha. Será que seria possível ter vários outdoors de LED, etc., dentro de uma convenção? Trio elétrico, é vedado o uso de trio elétrico na campanha eleitoral, exceto mini trio para sonorização de eventos. Agora, será que seria possível ter um trio elétrico se deslocando, etc., dentro de uma convenção? Ora, me parece que não. Me parece que aquilo que é proibido para a campanha eleitoral também é proibido para realização das convenções. E aí aqui, queria só fazer um registro, Gabi, Rodrigo, em relação à relatoria do ministro Cássio Nunes. Primeiro, acho que é uma convicção que tenho, né? O fato do ministro ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro não o vincula nem o condiciona a decidir de maneira mais favorável à campanha do senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, do que em relação à campanha do presidente Lula. Não acho que isso está posto, não acho que isso é algo vinculado, né? O ministro Cássio Nunes era um advogado, foi juiz do TRE do Piauí, então tem muita experiência no direito eleitoral, depois foi indicado para desembargador do TRF1 em Brasília e atualmente ministro da Suprema Corte e atualmente presidente do TSE. É uma pessoa altamente capacitada e gabaritada para fazer todas as análises e conduzir, né, a justiça eleitoral nessa função administrativa, conduzir nesse pleito de 2026. Então não me parece. E ali foi, em razão do volume, né, de processos que chegarão ao TSE, houve uma portaria recentemente em que o presidente se incluiu, né, também entre os magistrados que receberão processos, para que ele também possa julgar. Isso não é incomum, isso é usual. Enfim, isso vai de presidente para presidente. Então, me parece que não há nenhuma questão colocada antecipadamente em relação a isso. Agora, é importante porque já é uma boa oportunidade para a Justiça Eleitoral começar a concretizar os seus entendimentos em relação ao uso de IA. E, com base, inclusive, na resolução, né, deste ano, ali há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral de proibir circulação de discursos que questionem as urnas eletrônicas, que questionem a integridade do processo eleitoral, que promovam discursos machistas, homofóbicos. Então é importante que a Justiça Eleitoral vá concretizando, né, aquilo que ela colocou na resolução. É importante, né, Rodrigo? Essa explicação eu acho que deixa mais claro quando o doutor Vitor ele fala, olha, se é proibido na campanha eleitoral, então me parece o raciocínio é lógico, também, né? Sim. Nas convenções também. Então fica um pouco mais claro como é que a gente deve enxergar essa questão. Eu ia só lembrar, Gabi, rapidamente, claro, que o tempo está se esgotando, mas que logo depois da convenção surgiram dezenas de simulações usando o Jair Bolsonaro, mas mudando a fala, o conteúdo memes, da fala. Né? Virou memes, até na meme, verdade, memes. Assim, então, pegaram aquele vídeo e assim, eu sou Jair Bolsonaro, eu estou preso, não votem no meu filho. Se vale para pedir voto na convenção a inteligência artificial, será que vale também para fazer isso? O ministro, para fazer o contrário, né, para manipular a voz e a imagem de alguém que está preso para dizer não votem no meu filho, né? Ou vale para tudo ou vale para nada. O Cássio Nunes Marques deu uma declaração que eu vi que pode talvez ser um parâmetro, que ele disse, inteligência artificial pode se for a favor, se for contra, aí não pode. Eu vi uma declaração dele, não é bem o que disse agora o doutor
Vitor, porque ele está dizendo que há uma resolução com muito mais detalhes e isso é que tem que ser adotado pelo TSE. Mas vamos aguardar, porque vai ser uma decisão importantíssima para balizar o que vem daí para frente. Porque se eles fizerem uma decisão muito assim, pode, tudo, vai virar vale tudo essa campanha eleitoral na base da inteligência artificial, né, Gabi? Eu vou passar a palavra para o doutor Vitor, pedindo para ser muito rapidamente, que daqui a pouco a gente já vai ter aqui outro no nosso quadro. Mas, doutor Vitor, por favor, para a gente fechar, por gentileza. O uso de deepfake, que é a criação, a manipulação total de um vídeo, de um áudio ou de um vídeo e áudio, com a finalidade de promover uma candidatura ou agredir a outra candidatura, está proibido. E aí vamos supor que a gente tem uma hipótese de uma campanha, por exemplo, veicular um vídeo de um candidato, né, do próprio candidato, com determinadas frases, e aí a candidatura adversária dizer, olha, é deepfake. A campanha que divulgou terá que provar que não é inteligência artificial, que o vídeo é real. Então, nesse caso, já foi reconhecido pela própria campanha do senador Flávio Bolsonaro que foi ali foi um uso de inteligência artificial naquele momento para promover. Mas a questão não é essa, a questão é que o uso de deepfake é proibido. Então, me parece que será difícil superar essa vedação tão explícita que foi colocada nas resoluções e valem para essa eleição de 2026. Perfeito. Excelente, já nos ajuda a entender melhor, né? Porque é algo realmente muito novo nas nossas eleições. Doutor Vitor, quero muito agradecer a sua presença, tenho certeza que a gente ainda vai ter outras dúvidas, a gente vai voltar a conversar aqui ao longo da campanha. Agora estamos entrando na reta final, 2 meses. Obrigada. Obrigado. Agradeço, fico à disposição de vocês. Obrigado. Esse foi o lançamento da candidatura, né, Rodrigo? Sim. A campanha eleitoral, de fato, começa agora. Primeiro turno, faltam 2 meses e mais um pouquinho só, Gabi. Tá em cima. Tá em cima, tá bastante em cima. E olha, hoje é terça, né? Então é dia de Precisamos Conversar. Teremos reprise hoje com a bancada cheia. Isso quer dizer que teremos Juliana Baroni, Márcia Tiburi, Sara Zara e a Sucena esperando por você. Eu achei esse tema, assim, eu tenho visto, não sei se o meu algoritmo está me trazendo muito essa discussão, mas ela está fortíssima nas redes nesse momento. Triste magreza, que é, assim, uma magreza esquálida, né? Excessiva. Que estão sendo submetidas, principalmente as mulheres nesse momento. Então, é uma discussão muito pertinente mesmo. A magreza, Rodrigo, é uma coisa que vai e volta. Isso que eu ia falar. Tinha diminuído um pouco isso, né? Essa tendência de exigir que as modelos sejam absolutamente magras num nível assim quase, né, assim, aflitivo para quem está vendo, né? Eu não sei, isso voltou agora com tudo, parece? Voltou agora com tudo e é impressionante isso, né? Porque aí a década muda, enfim, nem década, hoje está muito mais rápido do que uma década, mas a gente via esse nível de magreza nos anos 2000 e agora é muito mais fácil ter acesso a isso. Em outro momento a gente teve o efeito das mulheres fruta, então o padrão de corpo, de beleza era outro e agora já tem que mudar de novo. Então você vê ali atrizes, né, que tinham um outro perfil, agora querendo se adaptar a esse novo padrão. Enfim, é algo que eu acho assim uma pressão gigantesca para as mulheres. E que causa uma série de transtornos, né? Não só de alimentares, mas também de saúde mental. Psíquicos, né? Claro. Exatamente. Então vamos acompanhar, gente. Eu quero muito acompanhar essa discussão logo depois do Enem 2. Então agora, às 6h30, você pode também acessar icl.com.br/precisamos conversar. Esse é um tema urgente, um deles, né? Porque tem outros também nessa conversa, tem... enfim, outros assuntos que eu não vou dar spoiler aqui para vocês assistirem agora sob o comando da Juliana Baroni. Seguimos aqui para a gente trazer o nosso giro de notícias. Laura Couto de volta. Gabi, Rodrigo, olha só, a nossa primeira notícia de destaque é o seguinte: o patrocínio que a Caixa Econômica Federal paga para a Confederação Brasileira de Atletismo tem sido usada para impulsionar postagens no Instagram que promovem Tarcísio de Freitas, Flávio e Jair Bolsonaro. O contrato da Caixa prevê uma série de postagens mensais por parte dos atletas do programa. Acontece que esses mesmos posts patrocinados foram usados para fazer propaganda política de bolsonaristas. E no noticiário internacional,
Federal, o governo de Donald Trump decidiu prorrogar o estado de emergência contra o Brasil por mais um ano. Na prática, o decreto permite que o presidente norte-americano adote medidas extraordinárias diante de uma ameaça aos interesses nacionais. A declaração de emergência não cria novas sanções nem tarifas sobre produtos brasileiros. No comunicado, o presidente dos Estados Unidos voltou a falar sobre casos de censura e prisão por parte da Suprema Corte do Brasil e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro para justificar a decisão. Ainda aí, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes manteve a cassação do ex-deputado estadual Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. O Arthur Duval ele foi cassado em maio de 2022 por quebra de decoro parlamentar. Para quem não se lembra, na ocasião, o Arthur Duval gravou áudios sexistas, machistas, durante uma viagem que ele fez para a Ucrânia em meio à guerra. O Duval também é um dos fundadores do MBL e integrante do partido Missão. Agora, para finalizar, mais temporais estão previstos para o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de grande perigo de temporais para a noite de hoje. O acumulado de chuva deve passar de 100 milímetros por dia em diversas regiões do estado, além de risco de alagamentos e deslizamentos. Até agora, 1.200 pessoas estão desabrigadas. É com você, Gabi. Obrigada, Laura. Hoje é a estreia da Laura Couto aqui. E trouxe essa notícia sobre o Mamãe Eu Falei. trouxe. Mamãe vai falar, mas não na tribuna, né? Porque continua caçado, né? Vai falar em outros lugares. É um sujeito... Nossa, não posso... É difícil de classificar. Meu advogado não permite que eu fale o que penso desse sujeito. Vamos poupar os advogados, Boa hora, Rodrigo. fica afastado das funções, permanece caçado. Vou trazer o resultado da nossa enquete também, posso? Claro, você manda, Gabi. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. A pergunta é a seguinte: a presença do Milei na convenção do PL ajuda na popularidade de Flávio? Não, ninguém quer votar em amigo de maluco. 82% das pessoas votando aqui junto com a gente. Eu acho que o Milei, viu, Rodrigo? Eu entendo aqui onde se quer chegar, mas eu acho que o Milei ele não tem nada de maluco. Ele é Claro mais um grande estrategista ali. Que tem um fim muito claro no que ele quer. Hoje você está afiada nisso, Gabi, porque assim como chamar o bolsonarismo de moderado ou radical é uma fábula, não existe isso. Também não existe o Milei maluco. O Milei não tem nada de maluco, é um método, é uma maneira de atuar que trouxe voto, levou ele à presidência da Argentina e a nossa enquete diz que não ajudou em nada o Flávio, a visita do Milei. Ajudou o Milei, né? Como a análise que a gente trouxe aqui, ele está virando o líder da extrema-direita, até suplantando a família Bolsonaro como o principal líder da extrema-direita na América do Sul. O Flávio Bolsonaro devia ter prestado mais atenção nisso. Entregou de bandeja, assim, para o Milei. Milei, você manda mais do que eu, você é a figura principal na hora em que eu, Flávio Bolsonaro, é que devia ser a estrela da convenção, né? É isso, o Javier Milei foi o principal assunto, assim como a ausência da madrasta, né, da Michelle. É curioso, porque eu estava ali ontem acompanhando, Rodrigo, a gente tem, né, que mexer no submundo, claro, acompanhar as notícias no bolsonarismo, então eu estava olhando como é que estavam os posts na rede social do Flávio Bolsonaro, e aí dizia assim, a maior convenção nacional do PL, quer dizer, a maior convenção nacional, o lançamento da candidatura do Flávio, ele é o mais apagado, a Michelle quase não cita ele, o Javier Milei é o destaque. O Carlos Bolsonaro não foi. As pessoas foram embora antes da hora, muitas Os chefes de outros partidos também não foram, do União Brasil, do Republicano, não foram. Foi uma convenção que serviu pro Javier Milei e para a extrema-direita mostrar que a campanha brasileira é uma campanha que está em disputa o cenário mundial, o xadrez mundial, na verdade. Exatamente. E a gente tem que observar com muito cuidado todo esse xadrez mundial, porque o objetivo final, a gente sabe, é que o Brasil faça parte desse quintal, né? Porque é assim que o Donald Trump enxerga a nossa América Latina, como o quintal dos Estados Unidos. É importante. Eu estava falando do Papo Legal, quem vai estar amanhã, falando em Flávio Bolsonaro também, alguém que entende muito sobre a família Bolsonaro, Juliana Dalpiva. Então, você que quer conversar com a nossa Ju, repórter investigativa aqui do ICL, vai lá amanhã às 4h, no meio da tarde, você entra lá na sala Papo Legal com a redação do ICL, que você vai encontrar a Ju Dalpiva. Vale a pena acompanhar, todos os dias a gente tem um jornalista da nossa equipe conversando com a nossa audiência. Muito bem. Vamos nessa? Vamos embora. Agradecer aqui a nossa audiência, a nossa grande audiência qualificada, Reinaldo Reis, Sônia Tereza, Eliana Maria,
Ruth Fermino, Leila Azevedo. Rodrigo, obrigada. Você sempre um prazer estar aqui nessa mesa contigo. Obrigado, Gabi. E amanhã estaremos de volta aqui no Estaremos N2, juntos aqui. firmes e fortes. Agora precisamos conversar. Vamos de Precisamos Conversar. Boa noite, até amanhã. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.